onde a terra se abre para revelar sua força. Que som a natureza faz quando quer mostrar seu poder? No coração da América do Sul, na fronteira entre Brasil e Argentina, existe um lugar que responde a essas perguntas. É um espetáculo que desafia qualquer descrição. As Cataratas do Iguaçu. O próprio nome, na língua tupi-guarani, significa água grande. Mas olha, grande talvez seja uma palavra simples demais. É um gigante líquido, um monumento em movimento, um lembrete constante da força do planeta. Ficar diante dele é se sentir pequeno, mas conectado a algo imenso e antigo. A experiência começa muito antes de ver a água. Primeiro, você escuta um estrondo distante e profundo que cresce a cada passo. Isso não é só uma cachoeira. São 275 quedas individuais, espalhadas por quase 3 quilômetros. Cada uma tem sua personalidade. Algumas são véus delicados de névoa. Outras, torrentes poderosas que despencam no rio abaixo. Juntas, criam uma sinfonia de água e som. O ar é carregado de gotículas. Arco-íris aparecem e desaparecem na névoa, como fantasmas de luz. O volume de água é difícil de entender. É como se um oceano inteiro fosse despejado de um penhasco, a cada minuto. Que forças da natureza poderiam ter criado uma obra-prima dessas? E que histórias se escondem em seu rugido ensurdecedor? A sensação é avassaladora. Toca todos os sentidos. Você vê a espuma branca contra a rocha escura. Sente o ar fresco e úmido na pele. Sente o cheiro de terra molhada e do verde da Mata Atlântica. E ouve aquele rugido constante, ensurdecedor. É um som que parece sacudir o chão sob seus pés. É um poder que exige respeito. Por séculos, esse lugar fascinou e intimidou todos que se aproximaram. Povos indígenas viam aqui um local sagrado, lar de deuses poderosos. Hoje, visitantes do mundo inteiro vêm testemunhar sua grandeza e saem com uma nova perspectiva sobre o mundo natural. As cataratas são um ser vivo. Mudam com as estações, com as chuvas. Na seca, as quedas ficam mais definidas, revelando as rochas atrás delas. Mas na estação das chuvas, se unem em uma cortina colossal de água. O fluxo pode aumentar 10 vezes, transformando a paisagem em um espetáculo ainda mais dramático de força bruta. É um lugar de mudança constante, mas que parece eterno. Um testemunho do trabalho lento e paciente da geologia e do espírito selvagem que resiste. Entender o Iguaçu é entender um pouco mais sobre o planeta em que vivemos. Como essa maravilha surgiu? Como se formou essa grandiosa obra da natureza? É preciso voltar no tempo. Cerca de 135 milhões de anos atrás, uma imensa erupção vulcânica cobriu a Terra com basalto. Uma rocha dura e escura, que se espalhou por vastas áreas. Muito tempo depois, uma falha geológica aconteceu. O terreno se moveu. Isso criou um degrau enorme na paisagem, alterando para sempre a geografia da região. O rio Iguaçu, que antes fluía suavemente, agora precisava despencar dessa grande altura. Essa é a explicação simples e científica para o nascimento das cataratas, um processo natural e inevitável. Por milênios, o rio vem esculpindo pacientemente a rocha, empurrando as quedas para trás e moldando os cânions que vemos hoje. Um trabalho contínuo e incansável da natureza. O resultado mais impressionante desse longo trabalho é um abismo em forma de U. É chamado de Garganta do Diabo, um nome que evoca mistério e poder. A Garganta do Diabo é o coração do Iguaçu. É aqui que cerca de metade de toda a água do rio despenca de mais de 80 metros em um abismo estreito, criando um espetáculo natural impressionante. A força é inacreditável. Uma nuvem densa e permanente de névoa sobe do impacto, encharcando tudo ao redor e criando um ambiente quase mágico. O som é ensurdecedor, um trovão contínuo que torna qualquer conversa impossível. É a voz poderosa da natureza. Passarelas levam os visitantes até a beira desse precipício, proporcionando uma experiência única e inesquecível. Olhar para baixo, para o caos de água e névoa, é hipnotizante. Uma visão que desafia a compreensão. Parece olhar para o núcleo do poder da natureza. É assustador e belo ao mesmo tempo. Um lugar que faz jus ao nome dramático, evocando sentimentos profundos. Mas a ciência conta só uma parte da história.
Há também uma lenda que dá vida e alma a essas quedas d'água. Para o povo Caingangue, que vivia aqui muito antes de qualquer explorador, as cataratas têm outra origem. Uma história de amor, ciúme e ira divina, passada de geração em geração. Eles falam de um grande deus serpente chamado M'Boy, uma entidade poderosa e temida. O povo oferecia a ele uma bela jovem todo ano, para garantir paz e prosperidade. Um ritual sagrado e essencial. Um ano, a escolhida foi Naipi, filha do cacique. Ela era tão bonita que as águas do rio paravam para refletir sua imagem, encantando todos ao seu redor. Mas Naipi era apaixonada pelo jovem guerreiro Tarobá. Um amor proibido, mas verdadeiro. Eles decidiram fugir juntos em uma canoa, descendo o rio, em busca de liberdade e felicidade. M'Boy, furioso com a traição, os perseguiu. Sua ira era implacável. Em sua fúria, ele abriu a terra, criando as imensas quedas para prender os amantes para sempre. Uma punição eterna. Transformou Naipi em uma das rochas centrais das cataratas, eternamente castigada pelas águas. Um destino cruel. Tarobá virou uma palmeira na beira do abismo, olhando para sua amada, mas sem nunca poder alcançá-la. Um amor separado para sempre. O próprio M'Boy se esconde nas profundezas da garganta do diabo, vigiando, garantindo que nunca se unam. Um guardião implacável. Dizem que os arco-íris sobre as cataratas são a ponte tentando unir seus espíritos. Um sinal de esperança e amor eterno. Essa lenda dá alma às quedas, uma história que ressoa com o mistério e a emoção do lugar. Um conto que enriquece a experiência de quem visita. As cataratas são a principal atração, mas não estão sozinhas. Elas fazem parte de um cenário muito maior e mais complexo. Elas estão protegidas dentro de um vasto santuário verde, o Parque Nacional do Iguaçu, um dos maiores tesouros naturais do Brasil. Criado no Brasil em 1939 e na Argentina em 1934, esses parques irmãos trabalham juntos para preservar um dos últimos grandes remanescentes da Mata Atlântica, um bioma de importância global. Esse ecossistema é um dos mais biodiversos e também um dos mais ameaçados do mundo, abrigando milhares de espécies únicas. A criação do parque foi um passo crucial. Garantiu que a beleza das cataratas e a vida rica ao redor delas fossem protegidas para as futuras gerações, impedindo a destruição desse patrimônio. Um reconhecimento do seu imenso valor para o planeta, tanto ambiental quanto cultural. Esse compromisso com a preservação foi reconhecido mundialmente, inspirando outros países a protegerem seus próprios tesouros naturais. Em 1986, a Unesco declarou o Parque Nacional do Iguaçu um patrimônio mundial da humanidade, elevando ainda mais seu prestígio. Esse status destaca sua importância universal, reconhecendo o parque como um bem de todos. Não é só um tesouro do Brasil e da Argentina, mas de toda a humanidade, um símbolo de cooperação internacional. O parque é um laboratório vivo, onde a natureza é estudada em seu estado mais puro. Cientistas vêm aqui para estudar as complexas relações entre plantas e animais, buscando entender como preservar esse equilíbrio. É um refúgio para espécies ameaçadas em outros lugares, oferecendo esperança para a sobrevivência delas. A proteção vai além da terra, inclui o rio, a qualidade da água e todo o ecossistema que depende dele, formando uma rede de vida interligada. O parque é uma fortaleza contra o desmatamento e o impacto humano, resistindo às pressões externas. O que vive nesse paraíso verde? Uma riqueza de vida que surpreende até os especialistas. A floresta abriga mais de 2.000 espécies de plantas. Orquídeas, bromélias e samambaias gigantes criam um ambiente denso e úmido, perfeito para a vida florescer. E os animais? Muitos são difíceis de ver, mas estão aqui, vivendo discretamente entre as árvores. A onça-pintada, o maior felino das Américas, percorre essas matas. Pumas, jaguatiricas e tamanduás-bandeira também encontram abrigo. Nas árvores, se ouvem os gritos dos macacos búgios, ecoando pela floresta. No chão, é possível ver bandos de coatis curiosos ou tucanos e papagaios coloridos voando entre as árvores, enchendo o ar de vida. O parque é um refúgio vibrante, barulhento e essencial para essa incrível diversidade de vida.
Visitar o parque é mergulhar nesse ambiente rico, uma experiência transformadora. As trilhas que levam às cataratas cruzam a floresta, revelando surpresas a cada passo. É uma chance de ver esse ecossistema de perto, sentir seus aromas e sons, de valorizar o equilíbrio delicado da natureza, que depende de cada detalhe. A equipe do parque trabalha incansavelmente. Monitoram a vida selvagem, reflorestam áreas degradadas e educam visitantes sobre a importância da conservação, inspirando novas gerações. Lutam contra a caça ilegal e outras ameaças, protegendo o futuro do parque. O trabalho deles garante que o rugido das cataratas não seja um som solitário, mas parte de um coro de vida. Um coro que temos a responsabilidade de proteger, para que nunca se cale. O parque é mais do que um cenário para as cataratas. É o coração que as mantém vivas, pulsando com energia e vida. Ao olharmos além da neblina, as cataratas do Iguaçu estão repletas de fatos e histórias surpreendentes, cada uma mais fascinante que a outra. Você sabia, por exemplo, que elas não são as cataratas mais altas, nem as mais largas do mundo? Mesmo assim, se destacam por outros motivos. O que impressiona é o volume de água e a quantidade de quedas individuais, tornando as cataratas do Iguaçu uma das maravilhas naturais mais impressionantes do planeta. Em média, cerca de 1.756 metros cúbicos de água despencam a cada segundo, criando um espetáculo ensurdecedor. Isso seria suficiente para encher uma piscina olímpica em menos de 2 segundos. Um volume de água quase inimaginável. Durante grandes enchentes, esse volume já ultrapassou 45 mil metros cúbicos por segundo, transformando as cataratas em um turbilhão ensurdecedor. A força é realmente impressionante. É uma potência da natureza difícil de compreender até presenciar de perto. O local já inspirou cineastas, aparecendo em filmes como 007 Contra o Foguete da Morte e Indiana Jones, e O Reino da Caveira de Cristal, trazendo ainda mais magia ao cenário natural. Mas, além de Hollywood, as cataratas já foram palco de eventos marcantes, atraindo multidões do mundo inteiro. Em 1978, a grande enchente foi tão forte que destruiu as passarelas originais até a Garganta do Diabo, deixando uma marca permanente na paisagem. Elas precisaram ser reconstruídas, mais fortes e resistentes. Um verdadeiro exemplo da determinação humana diante da força da natureza. Outro fato curioso é que, por um breve período em 2006, devido a uma forte seca, as cataratas se reduziram a um fio d'água quase irreconhecíveis. O rugido poderoso se calou e as pedras ficaram expostas, revelando um lado diferente das cataratas. Foi um lembrete de que até mesmo as maravilhas naturais mais poderosas são vulneráveis às mudanças do clima e do meio ambiente. Esses eventos mostram como esse gigante é dinâmico e às vezes frágil, sempre à mercê dos elementos. Não é apenas uma imagem de cartão postal, é um lugar em constante transformação, mudando com as estações e o clima. Esse espetáculo natural também é um motor poderoso para a economia local, impulsionando o crescimento e oportunidades. As cidades de Foz do Iguaçu, no Brasil, e Puerto Iguazú, na Argentina, cresceram em torno do turismo, prosperando graças às cataratas. Hotéis, restaurantes, agências de turismo e lojas de artesanato dependem do fluxo constante de visitantes, sustentando inúmeras famílias. O turismo gera milhares de empregos, de guias e funcionários de hotéis a artesãos e motoristas. Ele garante renda para famílias e movimenta toda a região, integrando o turismo ao cotidiano local. Esse benefício econômico é um argumento forte para a conservação, reforçando a importância de proteger as cataratas. Quando as pessoas percebem que proteger a natureza também traz prosperidade, o apoio à conservação cresce, garantindo que as cataratas durem para as próximas gerações. Isso cria um ciclo virtuoso, onde natureza e pessoas prosperam juntas. A experiência de visitar as cataratas é cuidadosamente planejada para unir aventura e segurança, para que todos possam aproveitar. É possível caminhar por trilhas que oferecem diferentes perspectivas, desde vistas panorâmicas até closes de quedas individuais, cada uma revelando um novo ângulo desse cenário incrível. Para os mais aventureiros,
Há passeios de barco que chegam bem perto de algumas quedas menores, onde o spray é intenso e a emoção é garantida. É uma experiência intensa e eletrizante que deixa qualquer um sem fôlego e com o coração acelerado. Em segundos, você está completamente encharcado, mas o riso e a alegria fazem tudo valer a pena. Você sente a força bruta da água caindo ao seu redor, uma sensação inesquecível. É como um batismo da natureza, um momento de pura conexão com os elementos. Essas experiências, dos passeios tranquilos às aventuras cheias de adrenalina, permitem que as pessoas se conectem com as cataratas de forma profunda, pessoal e sensorial, criando memórias para toda a vida. As cataratas do Iguaçu são muito mais do que uma formação geológica ou um destino turístico. Elas possuem um profundo significado cultural e espiritual. Por séculos, inspiraram arte, música e literatura. A lenda de Naipi e Tarobá é apenas um exemplo de como as pessoas tentaram capturar o poder emocional das cataratas por meio de histórias. Pintores tentaram traduzir a luz e a névoa para a tela. Músicos buscaram reproduzir o ritmo estrondoso das quedas. As cataratas são realmente uma musa. Elas desafiam artistas a expressar o inexprimível, a tentar capturar o sublime. Essa resposta criativa mostra o quanto esse lugar pode tocar o espírito humano. Para muitos, visitar o Iguaçu é uma jornada espiritual. É um lugar para reflexão. O imenso poder e beleza das cataratas podem colocar nossas vidas e problemas em perspectiva. É uma experiência de humildade. Estar diante de algo tão vasto e tão antigo pode provocar um sentimento de admiração e maravilhamento. É um sentimento que, sinceramente, está cada vez mais raro em nosso mundo moderno e agitado. Essa conexão com a natureza, esse momento de pura admiração, pode ser uma experiência profunda e até transformadora. Lembra-nos de que fazemos parte de uma história maior e mais poderosa. Uma história escrita por água, pedra e tempo. E qual é o nosso papel nessa história? O futuro do Iguaçu depende de nós. Mudanças climáticas, desmatamento na bacia amazônica e poluição ameaçam o rio e o ecossistema. O parque é um santuário, mas não é uma ilha isolada. Ele está conectado ao mundo ao seu redor. Preservar essa maravilha exige mais do que proteger os limites do parque. Exige um compromisso global com a responsabilidade ambiental. Exige que repensemos nosso impacto no planeta. O silêncio das cataratas durante a seca de 2006 foi um alerta que precisamos ouvir. No fim, o que levamos de um lugar como o Iguaçu? Levamos mais do que fotos. Levamos uma memória gravada em nossos sentidos. O som, a névoa, a dimensão de tudo aquilo. Saímos com uma nova admiração pela beleza e força do mundo natural. E talvez, saímos com um maior senso de responsabilidade. Uma responsabilidade de proteger esses lugares extraordinários, para garantir que as futuras gerações também possam se encantar, sentir a névoa no rosto e ouvir o rugido magnífico das grandes águas. Valorizar esses momentos de maravilhamento é valorizar a própria vida.